Amigas, amigos, olá! Nós vimos então no vídeo anterior como o IBGE consegue identificar as condições de alimentação da população brasileira a partir dos 4 conceitos de segurança alimentar e insegurança alimentar leve, moderada e grave, através de pesquisas realizadas desde 2004, a PNAD, depois a POF, a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, a POF em 2018, a Pesquisa de Orçamento Familiar e o inquérito Vigisan em 2020 em 2022, tá certo? Houve uma piora significativa do quadro de alimentação do brasileiro nesse intervalo de tempo. Esta piora significativa, né, pode ser, entretanto, averiguada de uma maneira mais pormenorizada. O que está acontecendo com a população brasileira, por exemplo, em termos de regiões? Nós temos aqui no nosso gráfico a distribuição da alimentação dos brasileiros nas diferentes regiões do país, nas macro-regiões do IBGE. E vejam, parece que não há grandes surpresas. Nós encontramos as regiões nas quais há um dinamismo econômico maior, as regiões sul e sudeste, onde a segurança alimentar é mais significativa, as regiões de menor dinamismo econômico, as regiões nordeste e norte com menor segurança alimentar. Então, nesse gráfico eu diria nenhuma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente já com ele sabe que o direcionamento das políticas públicas em relação à alimentação precisam ter um olhar, uma preocupação especial com a pobreza nas regiões nordeste e principalmente norte do Brasil. Agora, esse gráfico é bastante interessante porque ele mostra dois aspectos, né, importantes que rompem uma noção errada que boa parte das pessoas tem acerca da alimentação. Onde a alimentação pode ser garantida mais facilmente, no campo ou na cidade? Ora, a nossa intuição, principalmente de moradores da cidade, aponta para o campo onde se produz os produtos agrícolas, os alimentos. Então a alimentação deve ser a princípio de melhor qualidade. Mas dá uma olhadinha nesses dados que são da POF 2017-2018. Nós vemos que a segurança alimentar em 2018 era maior na cidade frente ao campo, né? Urbana frente à rural, enquanto as 3 categorias de insegurança alimentar são piores no campo. Gente, isso por pelo menos 2 fatores muito importantes. Primeiro, a renda. Então, o acesso aos alimentos tem uma chave na renda das pessoas. A renda é maior em média na cidade do que no campo, criando, portanto, um acesso mais fácil aos alimentos, tá certo? E tem um segundo aspecto importante. Nós vimos os conceitos de soberania os conceitos de deserto e pântano alimentares, nós vimos os conceitos de sistemas alimentares e principalmente ambiente alimentar. Agora, na cidade, as pessoas com mais renda têm um supermercado ali ao lado. Agora, no campo, com as populações com menos renda, o acesso a esses serviços de venda de alimentos pode ser mais difícil, mais distante, em meios de transporte mais precários. Então, na cidade, a alimentação, o acesso à alimentação é mais fácil do que no campo, diferentemente do que nós poderíamos imaginar primeiramente. Então, daí um segundo desdobramento importante. As populações mais vulneráveis em termos de segurança alimentar são as populações no campo, para as quais essas políticas públicas também devem estar direcionadas. E pensando agora especificamente na renda, a gente pode ver esse outro quadrinho, né, relacionando as pesquisas PNAD e até a POF de 2017 e 2018. Vejam, por exemplo, na PNAD 2004, nós temos famílias com moradores menores de 5 anos de idade. A segurança alimentar é de só 52,6%. Agora, nessa mesma pesquisa PNAD 2004, né, famílias com moradores de 60 anos ou mais, subiu a segurança alimentar para 69,5%. E isto vai se reproduzir em termos de melhor acesso aos alimentos em todas as pesquisas. Por quê, gente? Novamente, renda. Se nós temos crianças até 5 anos de idade, elas não exercem atividade remunerada extradomiciliar. Então, diminui a renda média da família. Se nós encontramos
se nós encontramos pessoas de mais de 60 anos, então elas recebem aposentadoria, então elas garantem aumento da renda daquele núcleo familiar, de onde já se desdobram mais questões relacionadas às políticas públicas. Nos debates agora em relação à aprovação do Bolsa Família para o ano que vem, de 2023, está sendo incluído um aporte de recursos para famílias com crianças. E vejam, por que isto? Entre outros, para garantia de acesso aos alimentos, porque nós já estamos vendo e reforçando que a renda é a chave. Mais ainda, havia um debate agora, antes das eleições, né, no atual governo, de para o ano que vem, o atual governo desvincular o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, do aumento de aposentados e pensionistas. Se reduz os ganhos salariais de aposentados e pensionistas, este ganho de acesso fácil a alimentos, de acesso mais fácil aos alimentos, com moradores mais velhos e aposentados no domicílio, fica menor e, portanto, nós teríamos uma piora do acesso aos alimentos aqui no Brasil, tá certo? Agora, uma última coisa importante, interessante, nós temos aqui um gráfico que mostra o comprometimento de renda das famílias nas diferentes categorias de segurança alimentar com diferentes atividades, propriamente a alimentação, mas também habitação, transporte, assistência à saúde e educação. Então vejam, por exemplo, o quesito habitação. Nós temos aí as famílias em insegurança alimentar grave. Lendo primeiramente o título do nosso gráfico. Participação percentual das despesas selecionadas no total das despesas de consumo. Então, pensando novamente, habitação, e o roxinho insegurança alimentar grave. As famílias em insegurança alimentar grave comprometem quase 40% da sua renda com habitação. Então veja, por que ela está em insegurança alimentar grave? Porque ela tem que comprometer uma renda muito significativa com habitação e não sobra dinheiro para alimentação, tá certo? Né? Transporte, insegurança alimentar grave. As pessoas comprometem quase 13% da sua renda com transporte, não sobra dinheiro para alimentação. Então nós precisamos pensar na ideia de um estado de bem-estar social. Não é o problema apenas da fome, mas um problema mais amplo, o problema, né, do acesso às condições mínimas de uma vida cidadã digna por parte das pessoas, que garantiria, entre outros, uma facilitação de acesso dos alimentos às populações. Então vejam, é muito importante fazer essas pesquisas, né, como a gente está tendo o censo demográfico agora esse ano de 2022, e essas pesquisas específicas relacionadas à alimentação, porque através delas é possível fazer um direcionamento às políticas públicas, identificando as regiões, as populações mais vulneráveis e, consequentemente, a melhor aferição dessas políticas públicas. Tudo bem? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta acerca desse ou dos outros vídeos, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.